Enfim, depois daquela polêmica em relação à vacinação de crianças, começou, né? Hoje foi o segundo dia de vacinação infantil. As doses estão disponíveis em 11 postos de saúde para crianças de 5 a 11 anos com comorbidade e para crianças de 11 sem problemas de saúde. Vamos ver como foi. O movimento na UBS 2 de Ceilândia era tranquilo no início da tarde desta segunda-feira. Crianças com os responsáveis aguardavam poucos minutos para serem imunizadas. Mais ou menos 5 minutos, bem rápido. Cenário bem diferente de ontem, primeiro dia da vacinação infantil contra a Covid-19. Em vários pontos do DF, filas de dar voltas. Só neste domingo foram aplicadas 3.600 doses da vacina infantil. E ao contrário do que ocorre com os adultos, as crianças não são liberadas após a imunização. Precisam ficar na unidade de saúde durante 20 minutos em observação, caso apresentem alguma reação adversa. De acordo com a Secretaria de Saúde, nenhuma ocorrência foi registrada no DF até agora. A Isabela, por exemplo, não sentiu nada. Eu não sabia que ia vir vacinar hoje, mas fiquei feliz. Tardou, mas chegou. O importante é que chegou e elas vão poder viver a vida normalmente. Suzane está feliz, mas a alegria maior é da mãe dela. A menina tem diabetes tipo 1 e está desde o início da pandemia em casa. Os riscos para ela são bem maiores, né? Então a gente estava torcendo muito para que chegasse, para que ela pudesse tomar vacina, para que ela pudesse voltar à rotina normal dela, voltar a estudar esse ano com mais segurança, que era a nossa preocupação. Eu estava muito ansiosa, muito ansiosa. E agora? Agora eu estou feliz, tranquila. 11 pontos de vacinação infantil funcionaram até às 5 da tarde em todo o DF. Mas teve local que começou o atendimento com atraso. Na UBS 3 do Gama, o início da imunização estava previsto para as 8 da manhã. Mas às 9h30 ainda não tinha começado. A justificativa seria uma reunião de equipe, só que os pais ficaram revoltados. Aqui, ó, todo mundo sentado. Neste primeiro momento, a vacina contra a Covid-19 está disponível para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e de 11 anos sem comorbidades. São 2 doses, com intervalo de 8 semanas. Olha, segundo a Secretaria de Saúde, é que esse motivo aí da demora no início do atendimento na UBS 3 do Gama não foi a reunião, viu? Foi que o serviço só pôde começar depois que os imunizantes chegaram, atrasados, às 10h15 da manhã, mas que correu tudo bem ao longo do dia. Isso é importante, né? Mas agora que a vacina, então, para crianças é uma realidade, alguns pais estão preocupados, estão ali cheios de dúvidas. Então, a gente está aqui para quê? Para te ajudar. Uma das principais preocupações é essa que uma mãe mandou para a gente e já tem a resposta. A chance da criança vacinada ter miocardite é a mesma da criança não vacinada? Os estudos mais recentes mostram pra gente que uma vez que eu vacino uma criança contra a Covid, eu reduzo em cerca de 6 vezes o risco dessa criança ter miocardite. E mesmo que eventualmente ela tenha a miocardite secundário à vacina, é muito menos grave e se resolve muito mais rapidamente do que uma miocardite, que é a inflamação do coração, após o evento da própria doença. Então, é sim seguro vacinar as crianças contra a Covid e o risco de miocardite ou de doença grave é muito menor. Essa era uma grande dúvida minha também, viu? E agora a doutora Ana Helena Germolho, ela ainda tirou as dúvidas das crianças, que na verdade são as principais interessadas nesse momento, né? E eu tenho certeza de que são as dúvidas de muitos pais também. Olha só. Eu queria saber se eu vou sentir alguma coisa depois que eu tomar a vacina. A gente já sabe que as vacinas são muito seguras e praticamente sem efeitos colaterais, principalmente nas crianças. Então hoje, a maior parte das crianças, o que elas estão relatando é somente aquela picadinha de formiga. Claro, pode ter um pouco de dor no local, ficar um pouco vermelho, mas nada diferente das vacinas que todas as crianças já são acostumadas a tomar. Eu quero saber, depois de quanto tempo que eu tive Covid, que eu posso tomar a vacina. E aqui no Brasil, o que é adotado e recomendado pelo Ministério da Saúde é que após 1 mês, 4 semanas, de quem teve Covid, seja adulto ou criança, já pode se vacinar. Se eu tiver gripada, eu posso tomar a primeira dose da vacina?
A gente recomenda que para qualquer vacina que você vá tomar, seja de Covid ou de qualquer outra doença, que espere melhorar de quem está com quadro gripal, principalmente se tiver com febre, até para não confundir se tiver algum efeito em relação à vacina ou se a febre é secundária à gripe. Também eu vou ter que tomar a segunda dose? Sim, a gente sabe também que as crianças, da mesma forma que os adultos, vão precisar de uma dose de reforço. A vacina do Covid é segura para as crianças? Então, a gente já sabe que essa tecnologia que é empregada nessa vacina da Pfizer, que é a tecnologia de RNA mensageiro, ela também se mostrou segura, apesar de ser nova para muita gente, mas já é uma tecnologia que já é estudada há mais de 10 anos, então não há riscos em relação a curto, médio ou longo prazo na utilização dessa vacina. As crianças têm eventos muito leves, quando a gente compara até mesmo com os adultos, então pode ficar tranquilo que a vacina é segura. Eu queria saber se é obrigatório todas as crianças tomar a vacina do Covid. Nenhuma vacina aqui no Brasil é considerada obrigatória, mas mesmo para as doenças que são consideradas mais raras, principalmente em crianças, poliomielite, tuberculose, tétano, a gente vacina justamente para evitar as formas graves da doença. Não significa que a doença sendo rara, a gente não precise vacinar. E também não significa que não sendo obrigatório, a gente não vá lá fazer a nossa parte para a gente sair da pandemia mais rápido. E como mãe e como infectologista, a minha recomendação é que todos levem as crianças para vacinar. Esses aqui, o João e o Luiz, também estão esperando só a vez deles. Né, meninos? Sim. Crianças, obrigada pela participação, viu, doutora Ana? Obrigada por ter tirado tantas dúvidas. Espero que a gente tenha ajudado vocês. A taxa de transmissão de Covid-19, para vocês terem uma ideia, aqui no DF, de acordo com a Secretaria de Saúde, chegou hoje a 2,15. Foram quase 6 mil casos, 5.600 e pouco, só nas últimas 24 horas. É a terceira maior taxa, essa de 2,15, desde o início da pandemia, sendo que as duas maiores foram em março de 2020. E aí, para tentar frear esse avanço aqui no DF, o governador Ibanez Rocha confirmou para a nossa equipe que já estuda ampliar ainda mais algumas medidas de restrição. Já foram tomadas algumas na semana passada, né? A que ele antecipou para a gente é a de incluir a proibição de pistas de danças. A alteração desse decreto aí, né, a alteração dessa medida deve ser publicada até o fim dessa semana e a gente vai te atualizando, claro, por aqui. E aí, por causa do aumento de casos de Covid, vai haver mudanças na rotina dos trabalhos lá no Congresso Nacional e pelo menos na Câmara dos Deputados, viu? A ordem lá é manter o trabalho remoto. E quem tem as informações pra gente é o repórter André Anelli. Oi, André, boa noite para você. Olha só, o próprio presidente da casa que anunciou aí, deu esse recado, né? É isso mesmo, Viviane. Boa noite para você, boa noite a todos. A postagem foi feita em uma rede social pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A Câmara dos Deputados deve oficializar essa informação de retomada dos trabalhos remotos ainda nesta segunda-feira. Na postagem na rede social, Arthur Lira justificou que é uma forma de conter a transmissão da Covid-19, principalmente a variante Ômicron, que é ainda mais transmissível. Lira também destacou que é uma decisão mais responsável em relação aos gastos do dinheiro público, isso porque as passagens aéreas nessa época do ano estão mais caras, primeiro por conta das férias, aumento da demanda, e segundo porque as companhias aéreas também foram parcialmente afetadas com a tripulação sendo testada positivo para a Covid-19. Então tudo isso acabou diminuindo também a oferta de voos e algumas companhias não conseguem remarcar essas passagens, principalmente com destino aqui a Brasília. Em relação ao Senado, a informação que nós temos é que os trabalhos semipresenciais, da forma como já se apresentavam antes do recesso parlamentar, vão continuar pelo menos até segunda ordem. Então, trabalho exclusivamente remoto, Viviane, você que está assistindo ao SBT Brasília, apenas na Câmara dos Deputados. Obrigada pelas informações, André.
E olha, o DF vai ganhar mais 23 pontos de testagem para a Covid e de graça. Isso porque farmácias e drogarias particulares vão iniciar os testes a partir de amanhã. Por enquanto, serão 500 kits do teste rápido de antígeno enviados a cada uma das farmácias credenciadas. Os testes serão feitos por agendamento e os resultados serão enviados por e-mail ou por WhatsApp. Você pode conferir os endereços das farmácias no nosso Facebook, viu? O Facebook do SBT Brasília. E qualquer coisa também, dá uma ligadinha antes na farmácia para saber se ainda tem esse teste, porque está ficando escasso, né? O Hospital Regional de Santa Maria decretou alerta vermelho por superlotação. O volume de pacientes está acima do normal. De acordo com o IGESDF, todas as macas do hospital estão ocupadas. O problema lá não é por conta da Covid, não, viu? É atendimento em geral mesmo. Segundo o Instituto, os respiradores estão disponíveis e as equipes estão atuando para acelerar as altas e exames complementares, permitindo assim uma maior rotatividade de leitos. E setores afetados pela pandemia, que esperavam por esse janeiro para ter isenção e anistia de impostos, já podem começar a se cadastrar a partir de hoje. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Ana Luísa Prazer. Ana, boa noite para você. Traz para a gente, então, aí os detalhes disso, né? Porque são várias categorias que vão poder ser beneficiadas. Oi, Vivi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha, é isso mesmo. Ao todo são 16 categorias dos setores de eventos, cultural e também de beleza, que serão beneficiados aí com esse pacote de medidas. Esse pacote foi aprovado aí no início, ainda no ano passado, para dar um fôlego para esse pessoal que foi duramente afetado aí pelos efeitos da pandemia. Um decreto regulamentando aí quais são as regras para ser beneficiado por esse pacote deve ser divulgado aí nos próximos dias, mas quem quiser já pode se cadastrar para participar já a partir de hoje. Quais são aí os benefícios? Ainda a anistia de multas, juros e mora, que na prática é o perdão dos valores que são cobrados a mais aí no IPVA e no IPTU por causa da falta de pagamento entre os dias 1º de janeiro de 2020 e dia 31 de dezembro de 2021. Também existe a possibilidade de solicitar a anistia do IPTU e do IPVA entre os anos de 2022 e 2024. E é preciso ficar atento a alguns detalhes. Esse pacote de medidas só são válidos aí para os imóveis utilizados como sedes comerciais ou para os carros utilizados no desenvolvimento da prestação de serviços. Eu volto com você no estúdio, Vivi. Obrigada, Ana. Uma forma aí de dar, então, ali um respiro, um alívio, né, para o empresário. E o governo federal começa a pagar amanhã o Vale Gás, no valor de R$ 52,00 a cada 2 meses. O benefício é destinado às famílias cadastradas no Auxílio Brasil. Não falta gás para a população reclamar do preço do botijão. 115. Aí é como diz o outro, o jeitinho brasileiro. Tira de uma coisa e põe na outra. Eu gasto 2 botijões por mês. E o preço tá pesado mesmo. De acordo com o levantamento feito pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, de 9 a 15 de janeiro, o preço médio do botijão de 13 quilos no DF ficou acima de R$ 98,00. Mas por aqui, parte da população pode contar com o auxílio gás do governo federal. Um programa de transferência de renda para ajudar famílias que já recebem o Auxílio Brasil ou o benefício de prestação continuada. O benefício de R$ 52,00 vai ser pago a cada 2 meses. A previsão é que 5,5 milhões de pessoas recebam o benefício em todo o país. O calendário de pagamento também será o mesmo dos outros programas sociais. Para Marluce, a ajuda vai ser bem-vinda. Eu não tenho água encanada em casa, então eu uso muito gás para esquentar água para tomar banho. Para fazer os lanches dos meninos, eu faço beiju, cuscuz, bolos, e isso acaba com gás muito rápido. Para mim, por mais que não seja o valor integral, vai auxiliar por isso, porque eu já passei 3 dias sem gás em casa e é muito difícil passar por essa situação com 2 crianças. Além do auxílio do governo federal, o GDF já tem um programa próprio. É o Cartão Gás, que atende 70 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. O benefício é pago a cada 2 meses, no valor de R$ 100. E tem direito a ele inscritos no Cadastro Único, maiores de 16 anos
e que possuem renda familiar per capita menor do que meio salário mínimo. Mas assim como a Marluce, quem vai receber o benefício do governo federal deve ficar atento, porque perde o direito de receber o cartão gás do GDF. Este economista da Fundação Getúlio Vargas diz que o reforço nos programas sociais são necessários para atender famílias que tiveram a renda afetada pela pandemia. Nossas estimativas da FGV são 27,6 milhões de pobres, 4,6 milhões de pobres a mais do que no começo da pandemia, do que antes da pandemia, e ainda sem o Auxílio Brasil. E nessa transição para o Auxílio Brasil, teve muita gente que saiu do auxílio emergencial. Então, é uma situação de pobreza que merece atenção. Então, essas mudanças de Vale Gás, Auxílio Brasil, elas são, vamos dizer, oportunas. Olha, se tem uma orientação super importante da polícia, é a de não ficar distraído ali dentro do carro, olhando o celular, porque nessas horas aí que o bandido aproveita para cometer os crimes. Veja só o que aconteceu nesse fim de semana em Taguatinga. Essa foto, que mostra o rosto desta mulher de 61 anos, todo ensanguentado, foi tirada logo após um assalto. Ela foi atingida por 3 coronhadas quando um criminoso tentava roubar o carro dela. O assalto foi na QND 35 de Taguatinga Norte por volta das 3 da tarde de domingo. Um vizinho filmou a ação do criminoso. No vídeo, as 2 irmãs aparecem tentando impedir que o assaltante saia com o carro. O filho de uma delas aparece na varanda desesperado. Depois, é possível ver que a dona do carro pega a bolsa de dentro do veículo. O carro estava parado aqui, na porta da casa da irmã da proprietária do veículo. As 2 tinham acabado de chegar ao local. Foi nesse momento que o criminoso abordou as mulheres. O filho da proprietária da casa viu tudo enquanto pedia que elas entregassem o veículo. Mesmo com a reação das mulheres, o criminoso conseguiu fugir com um carro. Passou pela gente, depois voltou, só que a gente não percebeu. Aí ele voltou e botou a arma para minha irmã. Aí não conseguiu tirar a gente do carro, deu a volta. Minha irmã, muito custo, conseguiu tirar a bolsa dela atrás, que tinha muitos documentos importantes, né? Que ela é advogada, não podia perder e estava tudo dentro da bolsa. O veículo foi recuperado em Águas Claras depois que a vítima rastreou o celular que ficou no automóvel. Segundo a Polícia Militar, esse é um crime de oportunidade, onde o assaltante aproveita a fragilidade da vítima para agir. É sempre estar atento, em volta, não ficar do lado de fora, na rua, dentro do carro, principalmente mexendo no celular, que é uma das coisas, uma das grandes oportunidades que esses criminosos enxergam na hora de roubar um veículo. E caso aconteça da abordagem de um criminoso, deixe ele levar o carro, que a Polícia Militar depois vai recuperar. Vamos com medo, né? Que agora a gente não faz mais isso, ficar dentro de carro, né? Tem que estar muito atento, né? E a Polícia Civil de Goiás prendeu 3 integrantes de uma suposta facção criminosa que agia no bairro Jardim Ipanema, lá em Valparaíso. A investigação começou depois que imagens de uma família mantida refém pelos criminosos foram parar na internet. Olha que loucura. Em uma dessas cenas, um homem aparece sendo torturado pela quadrilha que divulgava as imagens como forma de alertar os demais moradores da região. A polícia ainda procura 2 suspeitos de participarem desse crime. Olha, tem uma oportunidade de trabalho temporário para quem quer vender comida e bebida lá no Zoológico de Brasília. Tem edital aberto para 4 vagas de vendedores ambulantes. Os interessados vão poder servir bebida não alcoólica e escolher até 2 especialidades de comida, como culinária regional ou internacional. Ou ainda, gente, pode vender sanduíche, pastéis, sorvete, picolé. Criançada adora, né? As propostas devem ser entregues presencialmente até essa quarta-feira, dia 19, no setor de protocolo da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, lá na Avenida das Nações. E agora um recadinho para os moradores de Águas Claras. Amanhã, terça-feira, o Parque Ecológico Águas Claras não vai funcionar, viu? Aproveitando o tempo bom, sem chuva, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro Ambiental, informou que o parque vai ficar fechado para serviços de poda e roçagem. Mas na quarta-feira, tudo certo. O parque abre novamente das 6 da manhã às 10 da noite e você pode voltar a frequentar o parque, fazer sua atividade física e cuidar do seu bem-estar. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta. Um beijo. Uma ótima noite para você.